Ó. Olá, mami. Oi, filha. E aí, como é que tá a sua relação? Depende. Relação com as panelas, correu tudo bem que você almoçou hoje uma pizza. Relação com você, tá tudo bem que eu fiz a escova no seu cabelo. Comigo também tá tudo bem. Nada a reclamar. É, né? Mas você sabia que isso é uma relação sexual? Imagine se não tivéssemos essa relação, o que seria das nossas vidas, o que seria da vida do universo. Mas você sabia que as relações, elas têm que ter um desequilíbrio para manter o equilíbrio? Sei. Como é a mesma assim? forma que você tem uma planta, você tem que fazer a poda para que ela se renove, né? Pois é, mas vamos entender melhor o que vem a ser essas relações. Bom, você falou qual mesmo a relação entre as panelas, que mais? Falei a relação das panelas, a relação com o seu cabelo, Com o meu relação cabelo, com a minha própria vida. com a sua própria vida. Quando eu faço uma relação fora do meu universo, eu estou fazendo uma relação interpessoal. Entre duas pessoas. Agora, uma relação com o seu próprio universo é uma relação intrapessoal. Porque isso, interpessoal e intrapessoal. Você sabe dentro da como, pessoa. Sabe como é que eu aprendi? Então, por exemplo, Sim. vem de internacional. É de fora. Isso. Aí eu aprendi. Bom, sim. Intra é dentro. Inter é entre e intra é dentro. Aí, por exemplo, vamos colocar uma realidade aí que eu falo muito. A gente usa muito isso na ecologia, sabia? Não. Porque a gente fala das relações intraespecíficas e interespecíficas entre as espécies, entre uma espécie diferente, por exemplo, uma planta, uma abelha, um fungo e um vegetal, uma alga e um fungo, né? Ou, por exemplo, uma relação entre um peixe e uma anêmona, né? Que é a relação do peixe palhaço com a anêmona, né? A casinha do Nemo. Eu sempre falo para as crianças, gente, lembra da casinha do Nemo. Aí, no caso, já na relação intraespecífica, é o canibalismo, é a competição intraespecífica, são as colônias, a relação de sociedade. Então, são relações... Tudo interno. Tudo interno, entendeu? E isso, essa mistura entre o externo e o interno, tanto isso dentro da ecologia, tanto na relação entre os específicos, né, os seres chamados seres animados, com os seres inanimados, que são chamados de fatores ambientais, eu tenho o que a gente chama de ecossistema. E é essa relação dos seres vivos, seja de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, junto com esses fatores químicos, físicos, que o próprio ambiente produz, aqui eu tenho equilíbrio. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho que ter uma relação harmônica e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma chamada relação desarmônica para poder ter o equilíbrio. Imagine se eu não pudesse comer ninguém, né? De acordo com a cadeia alimentar. Se o tubarão não comesse os peixes menores. Poderia ter em excesso, ele não teria parâmetro de crescimento, né? Sim, e é essa troca, na verdade, essas relações, elas ocorrem mediante
há uma troca dessas energias sexuais, que ao mesmo tempo elas atraem e elas se promovem. Pamela, você me perdoa fazer um parêntese, né? Lembrei-me agora da sua vovó, minha mãe, que quando eu comentava isso com o Marcos, né? O meu primo, nosso primo, ela ficou muito aborrecida porque acha que nós estamos imaculando Deus, né? Que tudo que tem na vida é normal, a depender de como você leva a seriedade daquilo, né? Então, você imaginar que uma árvore dá seus frutos, que vem um pássaro, faz a polinização. Isso é uma relação ecológica. Você nunca vai imaginar que isso é uma relação sexual. Sim. Então a gente já está acostumado a colocar a palavra sexual como coisas depravadas. Mas eu sempre pensei nisso. Como pode ser uma coisa depravada se nascem os nossos filhos? As pessoas tão queridas, seja do ser humano ou de um animal, ou de uma planta. Então colocar isso a nível sublime. E o trabalho que o Sebastião vem colocando dentro desta série, que está já se alongando, ele tem dentro desse tema, ele tem um monte de coisas a falar e ele vai mostrando a beleza disso, né? A beleza das coisas. Aí você vai se encontrando também em outras coisas, né? E é isso que ele fala da questão de você saber direcionar essas forças para um lado positivo. Porque o que acontece? Isso tudo, ele é compreensível mediante a necessidade que as pessoas têm de negar um material para ir em busca do espiritual. Então eles você não pode remexer o seu corpo, você não pode fazer isso, fazer aquilo, porque você ativa os chakras mais baixos. E aí, inclusive, claro, você tem que saber como você vai ativar essas forças básicas, primárias, porque elas necessitam aprimorar. Eu ouço muito no grupo combater, destruir, mas Joana, ela mostra que eu primeiro transformo, né? Então, e tudo isso, claro, mediante a uma evolução. Da mesma forma que nós estamos evoluindo, as consciências maiores também evoluem. Você sabe que mediante a isso, você vai descobrindo outras coisas, né? Como, por exemplo, eu estou sofrendo, né? Mas quem sofre é a matéria. A consciência, ela só recebe, né? Como o exemplo que nós demos a semana passada, que se você espeta o dedo no espinho, o seu corpo, ele vai reagir a ponto de expulsar o que não pertence a ele. Como diz Sebastião, que tudo que há dentro do nosso universo entra com uma lei de amor. Então o que está dentro do nosso corpo não pode ser sujo. Ele vem porque ele é feito de amor. E nós nos fizemos a partir dessas forças, inclusive nós precisamos dessas forças para entrar em contato com a matéria, para entrar em contato e para intelectualizar, de acordo com a pergunta 25 do Livro dos Espíritos. É a mesma coisa, né, que eu falei há pouco com você, de um reservatório, supondo que esse reservatório deveria ter água limpa, mas no entanto entrou água suja.
como que você vai limpar? Renovando essa água. Então, se essa água é renovável, através do conhecimento, você vai limpando também o que há dentro de você. Porque você imagina como, por exemplo, antigamente o sexo era prazer só do homem, né? E a mulher era obrigada a se colocar à mercê do homem. E ele, embrutecido, hoje até, né, ainda se tem essa parte porque é orgânica, então a gente imagina que não precisa se ter afeto. E muitas das vezes a mulher, para não se sentindo obrigada, aquele casamento, se coloca, se entrega naquela situação, até colocando pensamentos em outras coisas e em outras pessoas. Muitas das vezes é proibida sentir prazer. Como tinha, não sei se ainda tem, regiões em que a mulher perdia os escritórios. Eu né? acredito que com na questão dos direitos humanos, né, a ONU tenha dado uma não basta, não acredito não, mas ele tenha dado uma amenizada. E o Sebastião, ele coloca que o prazer, ele está muito maior do que o ato. Então a gente coloca situações que, por exemplo, entra. Isso você já vê, por exemplo, se algo penetra em você, é porque você abre aquela concessão e aquilo passa a ser um prazer, não é isso? Aquilo que está no externo é mais a matéria, e aquilo que está dentro de você é o espírito. E aí, é interessante, né? Assim, bastante concisa esse programa, que eu terminaria, eu não sei se você teria outras coisas para falar. Sobre o 11º? Sobre o 11º. Mas eu falaria para encerrar o seguinte: a necessidade da sintonia dessas forças, tanto do positivo quanto do negativo, tanto de quem doa quanto quem recebe, para que essas forças se tornam unas e formam unidades cada vez mais amplas. Essa energia sexual é inerente à própria vida, né? Mas colocando que a lei de atração é lei de amor para a matéria orgânica. A gente já falou sobre isso. E a lei de amor está lá, a força de coesão. Essa energia chega-se a transmutar. Então esta pureza está aí, nessa transmutação, nessa sintonia. Isso. Então tudo será prazeroso até comer, como eu disse, Sebastião. Chegaria ao êxtase, né? Isso. Então a esse ponto em que nós estamos nos instruindo. Não é comer por comer, prazer por prazer. Muitas das vezes a gente coloca um tempero numa comida para ficar mais aguçado, para que você tenha mais vontade de comer. E o Pavel Samov, que é um estudioso dessa área da alimentação consciente, ele fala que isso não é saudável. O que não é saudável? Você adicionar tempero para você se alimentar. Porque você tem que buscar o prazer no próprio ato da alimentação. Porque o prazer, ele tem que estar na essência. Eu não gosto da Pamela porque a Pamela está estudando. Eu gosto da Pamela porque a maneira da Pamela ser. Então tá, mami. A gente vai encerrando essa parte, né? E aí, no caso, mais detalhes no próximo programa, né?